Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, a sua igreja digital. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um conhecendo mais a palavra de Deus, para que possamos viver muito mais todas as promessas, as, as misericórdias deles que se renovam na nossa vida a cada manhã. Então, Viver a graça dele, né? viver a graça, essa graça que é de graça. Então, vamos conhecer mais desse Deus tão lindo, tão maravilhoso, que quer aí estar relacionando-se com cada um de nós. E convidamos todos a estar junto nesse ministério, no Ministério aguaviva.net ou aguavivaministério.com, a nova fase, entrando aí com novo site, novas agendas. Então, venha com a gente, participe e venha conhecer mais desse Deus. Convidamos você também a entrar lá na página para que possa ver quem somos, nossa programação, entrar também na Rádio Vineyard, uma rádio que você vai ter louvor 24/7. E também as pregações e os ensinos aqui da palavra, baseados todos na palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, nós convidamos você a participar e também vamos crescer juntos, porque a palavra é viva. A cada dia que nós vemos, vem uma coisa nova, porque ela é viva, para cada dia que possamos ser melhores e mais próximos de Jesus. É isso Seja aí, muito bem-vindo. em nome de Jesus, né? Ministério Água Viva, Rádio Vineyard, 24/7, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Porque a gente costuma falar 24/7 e nem todo mundo entende, né? Mas é 24 horas por dia e 7 dias por semana, com louvor, com palavra. Enfim, em breve nós vamos estar fazendo programas ao vivo, né? Em breve nós vamos ter programas ao vivo aí, mas você vai ficar sabendo, né? Nós estamos aí trabalhando, o Senhor tem aberto portas e é o que eu costumo dizer, né? Quando Deus abre a porta, a gente se enfia, não quer nem saber. Então nós vamos na força, na unção e no poder, em nome de Jesus. Bom, nós estamos aqui estudando as parábolas de Jesus. Nós já vimos 19 das 49 parábolas e estamos caminhando. Cada parábola tem um ensinamento novo, cada parábola tem uma perspectiva nova, cada parábola tem algo para a gente aplicar na nossa vida cristã. Por que, pastor, você fala tanto da vida cristã? Porque, na verdade, tem muita gente que se diz cristã, mas está tão longe de Deus, está tão longe de ser parecida com Cristo, está tão longe de seguir os ensinamentos de Jesus. E, na verdade, você só pode dizer que você é um cristão quando você começa a seguir a Jesus. Quando você começa a seguir os ensinamentos de Jesus. E cada uma das parábolas é um ensinamento tremendo, cada uma delas, né? E hoje nós vamos ver a parábola do filho pródigo, uma parábola maravilhosa, uma parábola muito conhecida, uma parábola que eu posso dizer que até os não cristãos eles conhecem essa parábola, uma parábola muito interessante, né? É uma parábola que nós vamos ver em duas partes. Hoje nós vamos ver a primeira parte, é uma parábola longa, mas é uma parábola com é, 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 muito foco de Jesus para o nosso crescimento. Ela só está registrada no livro de Lucas, e a gente vê lá, ela está lá em Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 32, e nós vemos que esse livro de Lucas, ele vem com três parábolas. Então aqui Jesus ele vem falando da primeira parábola, que é da parábola da ovelha perdida, a ovelha desgarrada, né? A segunda parábola da dracma perdida, que nós já vimos essa parábola aqui, e agora a parábola do filho pródigo. Na verdade, esse capítulo 15 é um capítulo de restituição, um capítulo de você estar restituindo a tua relação com Deus, um capítulo de você estar restituindo a tua cristandade, o teu caminhar com Jesus. É um capítulo onde o pastor busca a ovelha e restitui a ovelha. É um capítulo onde a mulher busca a dracma perdida e encontra a dracma perdida. Um capítulo onde o pai aguarda o retorno do filho e o filho volta. Então, é um capítulo bastante interessante. E é bonito ver a aplicação no nosso dia a dia. Você pode falar assim, nossa, essa é uma história muito, muito antiga, mas
é uma história que hoje se encaixa no nosso dia a dia, porque ela não tem tempo. Isso que é bonito de Deus, né? Ele não tem tempo, as coisas estão lá desde aquela época, vai falar assim, dos pastores, os campos, mas também é Deus colocando todo esse campo aberto para que nós possamos estar junto do bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, nós temos que contextualizar essa parábola, né, e aplicarmos nos dias de hoje. É lógico que naquela época não tinha internet, não tinha carro movido a gasolina, álcool, eletricidade, ou o que seja, né? Tem carro movido a ar agora, Na né? verdade, naquele tempo não tinha nem carro. Nem carro tinha. A gente tem que contextualizar, mas de verdade são ensinamentos que são válidos desde a época de Jesus, há mais de 2000 anos atrás. Então, nós vamos vivendo cada um desses ensinamentos. Então, para que você e eu possamos começar essa parábola, a gente tem que entender o contexto dessa parábola. O contexto dessa parábola é que Jesus estava cercado. Cercado por quem? Cercado por publicanos e por pecadores. Se vocês lembram, nas parábolas anteriores nós falamos sobre isso, né? Publicanos, que a gente já definiu quem eram os publicanos, que eram os traidores do povo, eram judeus que trabalhavam para Roma. Então, basicamente, eram judeus cobradores de impostos. Então, eles esfolavam os seus irmãos de raça lá, né? E os pecadores eram aqueles marginalizados, aqueles que não eram aprovados pelos religiosos da época, pelos fariseus e pelos doutores da lei. Então, são dois grupos de pessoas em que realmente eles estavam completamente fora do contexto judaico. Os judeus, eles eram recomendados pelos rabinos a não se relacionarem com publicanos e com pecadores. Então, os pecadores são aqueles que roubavam, aqueles que matavam, são aqueles que adulteravam. Esses são os pecadores. São aqueles que não seguiam as leis judaicas, né? E, na verdade, os rabinos também, eles não ensinavam a essa classe de pessoas. Então, ainda que eles não podiam frequentar o templo, eles não iam no templo. Então, eles eram marginalizados, eles eram deixados de lado mesmo, né? E esse contexto da parábola, Jesus fazia a diferença. Jesus fazia a diferença por quê? Porque ele contrariava toda a religiosidade. O que era contrariar toda a religiosidade? Ele tinha contato com essa gente. Ele tinha contato com publicanos, ele tinha contato com os pecadores, ele tinha contato. Ele até comia com eles. Comer naquela época, quando alguém te invitava a comer, é que você era uma pessoa muito, 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 muito especial. E Jesus comia com eles, né? Jesus buscava essa classe rejeitada, marginalizada pela sociedade, para ensinar aquilo que os rabinos, aquilo que os doutores da lei não ensinavam a eles. E Jesus buscou até a Mateus. Mateus era um publicano, um cobrador de impostos. E Mateus, ele veio ele foi chamado para ser um apóstolo de Jesus. E a gente continua aqui nesse contexto que a gente vê que os fariseus e os doutores da lei, eles sempre questionavam Jesus. Por quê? Porque Jesus se envolvia com os publicanos e os pecadores. Então, eles questionavam muito, eles ficavam, na verdade, indignados. Como que esse Jesus, que diz que é o Filho de Deus, ele se envolve com isso? Eu lembro que, quando a gente estava no Brasil, a gente levava comida para indigentes, moradores de rua. Nós íamos nas favelas e ali a gente também tinha um trabalho missionário lá com o pessoal da favela, que eram praticamente a grande maioria dos favelados ali são traficantes, são pessoas, são indigentes, são pessoas... na verdade, ninguém quer isso.
todo mundo quer estar junto daqueles que são bonzinhos, né? Daqueles que são bem-sucedidos, né? E isso indignava muito os fariseus e os doutores da lei. E eu lembro de algumas situações de que igrejas não queriam mais pessoas pobres na sua denominação. Então, isso eu presenciei, não é alguma coisa que eu li ou alguma coisa que eu ouvi falar, não, eu presenciei da boca do pastor dizendo exatamente isso. E a gente vê aqui Lucas, no seu capítulo 15, Jesus ele chega afrontando toda essa religiosidade. Toda essa religiosidade. Ele fala das três parábolas. E essas três parábolas que nós vimos aí, que são a parábola da ovelha perdida, a parábola da mulher que perdeu o dracma lá, e a própria parábola do filho pródigo, são três parábolas que vão contra a religiosidade, contra tudo aquilo que as pessoas acham que é santo, sendo que Deus, em toda a sua santidade, ele mandou Jesus morrer pelos pecadores. Ele não mandou Jesus morrer por aqueles que já estavam salvos, não, ele mandou Jesus morrer pelos pecadores. E tudo isso, a observação que você fez, é bonito ver como essas histórias todas, ou todas essas parábolas, são tão atuais. Porque hoje as pessoas às vezes se preocupam em estar num templo, não é que não seja certo, não esteja bom, mas muitas pessoas se preocupam em estar em templos bonitos. Você tem que estar bem vestido, ou acaba sendo um desfile de modas, e as pessoas esquecem a motivação de estar lá. Então, assim como aqueles pregadores da lei, é bonito você pregar num salão bonito, numa igreja bonita, ou fazer um workshop num hotel maravilhoso, mas ninguém quer ir lá, aonde realmente tem pessoas que estão buscando, que precisam ouvir, ou seja, é como eu mandar um médico para um cara que está muito bem de saúde, mas aquele que está doente, ele não tem médicos que vão até ele. E, na verdade, o que a gente vê, eu lembro quando a gente estava no Brasil, lá em São Paulo, existe um lugar chamado Cracolândia, onde todos os usuários de drogas ficam ali largados, né? E por muitas vezes nós fomos lá levar a palavra do Senhor, muitas vezes a gente foi lá levar comida, roupa para eles, né? A gente foi atender pessoas ali. E, e isso é alguma coisa que muitas vezes nós esquecemos, que Jesus ele veio para os pecadores. Ele veio para aqueles que necessitam de Deus. Então, a gente vê o amor de Deus pelas pessoas, né, nas atitudes de Deus, né? Então, Deus teve a atitude de mandar Jesus, a atitude de é, é, ter um plano para cada um. Então, eu lembro que lá na Cracolândia, graças a Deus, muitas pessoas saíram das drogas e aceitaram a Jesus. Tinha pessoas ali que eram, ou se diziam cristãos, né? Que eram desviados. E eu costumo dizer que aquele que se desvia é aquele que nunca teve na via, né? Então, se você nunca teve na via, então você pode se desviar. Agora, se você está na via, se você tem uma experiência com esse Deus, com esse Jesus, você não vai se desviar. Você não vai se desviar por nada, não importa o que aconteça, não importa qual é a situação. Inclusive, essa semana nós fazemos devocionais diárias, e essa semana nós colocamos numa devocional, nós falamos, olha, não troque Deus por nada, por nada. Não troque Deus por nada na tua vida. Ou seja, não existe nada que possa valer mais do que Deus na tua vida. Não existe família, não existe dinheiro, não existe saúde, não existe nada, nada. Imagina qualquer coisa, não existe. Nada pode ser substituído por Deus na nossa vida. E essa é a grandiosidade desse Deus Todo-Poderoso, né? Então, quando nós reconhecemos o poder de Deus e nós tememos
estar longe deles. É isso que nós temos que resolver ou decidir todos os dias, né? A cada dia que se renova a misericórdia de Deus nas nossas vidas, a cada dia renova a nossa decisão de seguir a esse Deus Todo-Poderoso. Essa parábola do filho pródigo, ela está lá em Lucas capítulo 15, versículo de 11 a 32. Então, nós vamos começar a fazer análise dessa parábola. Então, abra a tua Bíblia lá em Lucas capítulo 15, versículos 11 e 12. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Aqui a gente vê que o pai tinha 2 filhos. Então, nós começamos a analisar essa parábola, que o filho mais novo, ele tinha planos. Ele tinha planos, ele queria voar. Ele já achava que podia voar, então ele queria ser livre, sair debaixo da tutela do pai. Aí pediu sua parte na herança. E muitas vezes a gente vê filhos que acham que tem parte, que o pai tem a obrigação de deixar alguma coisa para ele. Se teu pai te criou até essa idade, se teu pai te deu estudo, te deu cama, comida, roupa lavada, passada, querido, ele fez a parte dele. Daqui para frente é a sua parte. Mas esse aqui, ele achava que ele tinha parte na herança. Na verdade, ele pensava, não, ele tinha o direito de 1/3 da herança. Mas ele teve uma atitude muito ruim, uma atitude de desrespeito, uma atitude de egoísmo da sua parte. Ele simplesmente deu uma intimada no pai, né? Ele intimou o pai, né? Ele intimou o pai, olha, eu quero a minha parte, como se ele tivesse direito. Ou seja, ele começou quebrando o mandamento do Senhor, que é honrar pai e mãe. Então, ele já começou ruim, ele teve atitude ruim. Então, o pai ele teve que, para repartir a herança da parte dele, ele teve que vender algumas coisas, né? Isso acabou afetando o quê? A família. Então, a família foi afetada. O pai, na verdade, ele foi insultado com essa pressão que o filho fez. Pai, olha, eu quero a minha parte porque eu estou vazando, estou indo embora, não quero nem saber. A gente vê até uma arrogância, porque ele já se achava autossuficiente. Não, eu já sei, eu quero estar livre, já não quer viver sob as regras que são colocadas na casa. E É, colocadas pelo pai, claro. na verdade, você acha que já pode sair voando, né? Então, não, mas sabe quantos anos eu tenho? Não importa a tua idade, né? Se teu pai é vivo, você tem que respeitar teu pai. Teu pai e tua mãe, eles merecem o teu respeito, o teu cuidado até o último momento da vida deles. Por quê? Porque eles geraram você e eu, e nós fomos gerados pelos nossos pais, e nós fomos criados por ele. Ah, pastor, mas eu fui criado mal. Bom, isso é outra coisa, mas você foi criado, não foi? Você está vivo? Então você foi criado. Então, vamos para frente. Lucas capítulo 15, versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para a terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ou seja, o filho pródigo, ele tinha um plano. Ele teve uma atitude ruim, mas tinha um plano. O filho mais novo saiu de casa. Ele queria o quê? Liberdade. Ele queria pegar os seus recursos. Eu não sei se ele queria investir em alguma coisa, mas na verdade, ele simplesmente pegou suas coisas, né? Seus trapos e caiu no mundo. E Mas hoje nós vemos os jovens, né, achando que já são donos do próprio nariz. Então já querem fazer aquilo que eles acham que é certo. pois a minha avó tinha um ditado que ela dizia assim, olha, se você quer experiência na tua vida, compra um velho.
Por quê? Porque o velho já passou por todas as fases da vida, então ele tem experiência. Mas aqui o texto fala que ele simplesmente partiu. Ele partiu, né? Partiu para um lugar distante. Para onde foi? Ele podia ir para o norte, que seria a Ásia Menor, podia ir para o sul, que seria Egito ou África, ele podia ir para o leste, que seria a Babilônia, ou oeste, que seria a Itália. Mas não, o texto fala que foi uma terra distante. Então, não existe. Ah, não, pastor, porque eu soube que o filho pródigo foi para não sei aonde. Querido, o texto não diz, né? O que o texto diz é que ele foi para uma terra distante, que ele levou tudo que era dele. Ele ajuntou tudo, não é isso que diz o texto? Partiu para uma terra distante e lá dissipou. Não, antes. Filho mais novo, ajuntou tudo o que era seu. Ele ajuntou tudo. Ou seja, ele não deixou nenhuma reserva. Olha, eu vou deixar alguma coisa aqui com meu pai, porque ele tinha vivido tantos anos com o pai dele, e o pai dele, ele devia reconhecer a qualidade do pai, que era um homem bom de negócio. Por quê? Porque até então ele tinha dois filhos, tinha as terras, tinha gado, tinha tanta coisa. E ele podia falar, não, olha, como meu pai é um cara muito bom de negócio, eu vou deixar uma parte aqui com ele e vou levar só uma parte, porque se acontece qualquer incidente, eu posso voltar. Mas não, ele não deixou nenhuma reserva com o pai dele. Simplesmente ele falou adiós e foi embora. Eu acho que ele nunca pensou que ele poderia dar errado, né? A arrogância dele era tanta que ele voou para uma terra distante, cortar todos os laços, levo tudo que é meu, egoísta, né? E Uhum. aí, chegando lá, cortando todos os laços que poderia ter com o pai dele. Isso nós vemos muito em relação às famílias de hoje, né? Filhos que saem de casa e não querem nem mais saber do pai, né? O pai que por algum motivo separou da esposa e os filhos também não querem saber do pai. Mas não importa. A gente viu que o filho pródigo, ele tinha um plano, né? E o plano dele era o quê? Era viver. O plano dele era sair das garras do pai, como se o pai fosse alguém muito ruim na vida dele, né? E a gente vê a continuação da parábola lá em Lucas capítulo 15, versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Agora nós começamos a ver, a partir desse versículo, a ruína do filho pródigo. A ruína. Deus, ele faz as coisas de uma forma muito maravilhosa e muito perfeita, onde você e eu não temos nada a acrescentar. Ah, Deus se equivocou, Deus errou aqui. Não, 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 não. Nós não temos nada a acrescentar. Na verdade, a gente tem que viver esse plano que Deus tem na nossa vida. Então, com o início da ruína, simplesmente os recursos se acabaram. Então, quando começa uma crise financeira, você vai ver que por mais que você tenha reservas, se a crise ela perpetua, você vai ver que você vai gastar tudo. Então, acabaram os recursos dele. Ele gastou tudo. Ele começou a passar necessidade. Começou a passar necessidade. Então, o texto fala que sobreveio àquele país uma grande fome. Ou seja, a gente já viu isso alguma vez na vida, né? Eu não sei quanto a vocês, mas pelos meus 69 anos de idade eu já passei por isso aí, né? Mas é algo assim tremendo, você sentir completamente impotente. Você tinha alguma coisa, agora essa coisa que você tem ou que você tinha já não vale mais nada, né? Uma coisa que a gente tem que entender é que ele também não estava no seu país, né? E muitos estão fora do seu país. Quando você está fora do seu país, fica mais difícil, né? Então não havia ajuda, não havia amigos, não havia status, não havia herança. Ele já tinha torrado tudo. Assim faz
o desejo mundano. Quando a gente permite que as coisas do mundo entrem na nossa cabeça, nós somos iludidos, nós somos enganados. Isso leva para a nossa vida tristeza, ruína e, principalmente, solidão. Eu estava vendo essa semana um artigo dos os famosos que morreram com depressão. Depressão é alta solidão. Como que alguém que é famoso, que tem tantos fãs, pode estar só? Na verdade, a solidão ou é a falta da presença de Deus na tua vida. Quando você não tem Deus, então você vai se sentir só. Você vai se sentir depressivo. Ah, pastor, mas não tem cristão que, que tem depressão? Sim, tem. Por um problema físico, por um problema biológico, alguma coisa assim. Mas isso é superado com a presença de Deus na nossa vida. E aqui a gente vê que sobreveio essa grande fome e ele torrou tudo que ele tinha, ele não tinha mais para onde correr. E nós vemos que hoje também é a mesma coisa. As pessoas estão rodeadas de pessoas, mas se sentem sós. Por quê? Porque não se relacionam. É diferente. Você pode contar nos dedos as pessoas com quem você pode confiar, com quem você pode se abrir. E é os dedos de uma mão só, infelizmente. Mas é isso que acontece hoje. Então, assim, a qualidade de um relacionamento. Então, o quanto Deus nos permite tudo isso para que nós possamos estar adequados a uma sociedade. A mesma forma, assim, todos os planos que nós podemos fazer, a gente não tem condições de controlar. Essa crise do país de onde ele estava, não sei aonde, mas essa crise ele não tinha o controle. Ele se achava todo, eu posso, eu fiz o meu plano, eu já tracei o que eu vou fazer, eu quero ser livre do jeito que eu quero ser, e as coisas acontecem da forma que Deus quer que aconteça. Então, tudo isso vai moldando para um propósito que a gente vai ver. Tudo isso tem um propósito. Na verdade, quanto mais difícil nós entrarmos no propósito de Deus para a nossa vida, é quanto mais nós vamos sofrer. Então, eu não sei quanto a você, agora eu de verdade, eu não quero sofrer, não. Então, eu quero estar no plano de Deus. E ainda que a gente passe por perrengues, ainda que a gente passe por situações, nós cremos num Deus que está conosco, né? E a gente vê aqui a parábola continuando em Lucas capítulo 15, versículo 15. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ou seja, imagina que tremenda humilhação. Ele que tinha tanto, né? Ele foi buscar emprego e deram emprego para ele. Só que o emprego dele era um emprego que, segundo a lei judaica, está lá em Levíticos capítulo 11, o judeu ele não podia ter contato com porcos. Por quê? Porque eram animais imundos. Eram animais, as pessoas que tinham contato com esses animais eram amaldiçoados. Eram pessoas que não tinham identidade judaica. Olha que ponto que ele chegou. Ele era alguém que tinha muito dinheiro e acabou se humilhando a guardar porcos. Então ele ficou também sem a identidade dele, sem a identidade. E muitas vezes nós vemos isso em muitos cristãos que trocam trabalho por dinheiro ou dinheiro que vem de trabalhos que não são dignos, trabalhos que nós, como cristãos, nós não devemos fazer. Então, é complicado isso. Ser cristão é como
costumo dizer, é para forte. Né? Então, se você é fraco, não seja cristão, porque você não vai aguentar o repuxo. Realmente não vai aguentar o repuxo. E ele simplesmente ele foi guardar porcos. Sabe o que é guardar porcos? Não é não, é alimentar os porcos, é cuidar dos porcos. Então ele tinha que estar envolvido no meio da lavagem dos porcos, toda aquela sujeira. Então era algo assim que para o judeu o porco é um animal imundo, ainda que ele esteja lavado, limpinho, ele é um animal imundo. Na verdade, chegar, como a gente fala, chegar no fundo do poço, não se preocupa não. Tem um fundo mais fundo daquele que você pensa que é o fundo. E ele chegou lá no talo do pior dos piores. Muitas vezes a gente fala assim, porque eu estou no fundo do poço. Você não sabe o que é o fundo do poço. Tem coisa pior do que aquilo que você está passando hoje, né? É verdade. E a parábola continua lá em Lucas capítulo 15, versículo 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Você imagina, ele tinha fome, ele tinha que alimentar os porcos, mas ele não podia comer da comida dos porcos. Eles não deixavam ele comer da comida dos porcos. Não tinha CLT lá, não tinha direito a vale-refeição, nada disso. Simplesmente ele desejava isso, mas ele não podia comer. Na verdade, mas nem isso, que era já o fundo do fundo, nem isso ele conseguia. Deus colocou ele numa situação de muita fome. De repente você pode até pensar, pastor, mas isso aí é uma parábola. Não, isso aí é o que a gente vê acontecer, eu já vi acontecer algumas vezes na vida de muitas pessoas. Né? A pessoa, ela tem dinheiro e ela acha que a, a, a fé dela está no dinheiro, a fé dela está nas propriedades. Né? Então, para quem está no Brasil, quem é um pouco mais antigo conheceu o Hermelino Matarazzo, o Matarazzo foi uma potência, e hoje o que, que é? Nada, se acabou, foi tudo. Então, quando a gente está muito aferrado, muito confiando no nosso dinheiro, na nossa força, na nossa capacidade, realmente você vai tomar uma pernada, você vai tomar uma pernada da vida, porque não é assim que funciona. E era isso que estava acontecendo com esse filho pródigo. Ele tinha vivido uma vida de muita abundância e agora passava fome. Mas a gente pode pensar, muitas vezes as pessoas pensam, então ele está sendo castigado porque deixou o pai. Não, isso não é um castigo, isso é a permissão de Deus trabalhando na vida desse mocinho aí. Pois nós temos que entender, isso é importante você falar, que nós temos que entender que tudo acontece na nossa vida com a permissão de Deus. E por isso a gente sempre fala, né? Não pergunta o porquê, mas pergunta o para quê. Senhor, para que eu estou passando por isso? Me ensina o que eu preciso aprender. Eu quero aprender rápido. Eu quero aprender assim a toque de caixa, para que eu possa sair rápido dessa situação. Então, o diabo ele não tem poder sobre a nossa vida desde que Deus não permita. Agora, o que é a permissão de Deus? Então Deus gosta de ver você sofrendo? Não, na verdade é que toda ação tem uma reação. Né? Então, se você, por exemplo, se você dá liberdade para o diabo para atuar na tua vida, ele requisita isso diante de Deus, e Deus, na sua justiça, ele não vai dizer que não, ele vai dizer que sim. Mas ele não é Deus? Pois é, ele é Deus, mas ele é justo. Ele é justo com você e é justo com o diabo também. Então é muito importante que a gente entenda isso. Não é, Senhor, não é porque eu estou passando, mas para que eu estou passando? Mostra, abre o meu entendimento. Uma coisa que eu tenho pedido para Deus já tem algum tempo, né? E mais este ano, né? É que Deus me dê inteligência, sabedoria e discernimento. Inteligência para eu poder dominar tudo aquilo que eu estou precisando dominar, que eu não consigo.
né, que depende do meu intelecto, que não depende de nada mais além disso, né? Sabedoria é para que eu possa entender aquilo que Deus tem para a minha vida e tomar o caminho certo. E discernimento, discernimento do que é bom, do que é ruim, daquilo que eu devo ou não fazer. Então, é muito importante. A gente vê aqui, nessa parábola, essa aplicação na nossa vida. E a gente vê que o jovem, o filho pródigo, ele, ele tenta reacionar, né? Então, está lá, reagir, reacionar é espanhol, desculpa. Reagir, né? Lá em Lucas, capítulo 15, versículo 17. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Agora você vê que interessante, né? Quanto tempo você acha que ele demorou para cair em si? Quanto tempo você acha que ele demorou? Pois é, o tempo depende única e exclusivamente de cada um de nós, não depende de Deus. A gente vê muito cristão falando assim: ah, estou no tempo de Deus. Pois é, Deus é atemporal, Deus não está, ele não está preso no tempo. O tempo de Deus é agora. Ah, então eu estou aguardando o tempo de Deus. Quando Deus quiser, ele vai fazer. Não, 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 não é assim. É Deus que está aguardando, você está capacitado para ele dar para você, para ele entregar para você, para ele resolver, para ele fazer o milagre. Então, na verdade, não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é agora. Então, quanto tempo você acha que esse filho pródigo ele demorou, né, para cair em si? Quanto tempo você acha que começou esse processo de transformação do filho pródigo? Esse processo de arrependimento, esse processo de ter saudade da sua casa, da casa que ele desonrou seu pai, da casa que ele desonrou a sua família, né? Quanto tempo você acha que ele demorou isso? Demorou para cair em si? Ele recordava dos empregados do pai dele, os empregados que tinham comida, que estavam lá bem, que tinham salário. Ele falou: meu, eu estou aqui passando fome, né? Perdendo a minha identidade judaica, porque eu estou metido com porco, e porco é imundo para o judaísmo, perdendo a minha identidade judaica, passando fome, trabalhando num negócio desse aqui, sendo que empregados do meu pai estão muito melhor que eu. Então, de repente, ele começa a cair em si. A reconhecer aquilo que ele tinha e reconhecer o que é a diferença, não? Ele teve que ver o que era o ser internada com relacionar-se ao que o pai tinha. Então, ele começa a dar valor, o valor correto para as coisas. E esse cair em si é o arrependimento. É o arrependimento que muitas vezes falta para mim e para você. E quando a gente não se arrepende, sabe o que acontece? Nós temos que dar mais uma volta no deserto. O povo judeu ficou 40 anos no deserto. 40 anos num percurso que demorava 15 dias. Ele ficou 40 anos. Por quê? Pela teimosia. Por quê? Porque eles duvidavam do Deus que eles criam. Então, faltava arrependimento para eles. E para esse jovem, começou a cair em si, ele começou a se arrepender. E a gente vê aqui em Lucas capítulo 15, versículos 18 e 19. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. O processo de transformação já começou na vida dele. Ele começa com uma atitude diferente, reconhecendo o seu erro, né? Ele reconhece que ele foi precipitado, que ele foi infantil, que ele foi ingrato, que ele foi insensato, que ele foi orgulhoso. Ele começa a reconhecer
O processo de arrependimento é quando a gente começa a reconhecer o nosso pecado, a coisa que a gente fez errada, né? Então, ele começa a reconhecer o pecado dele, o pecado contra o Pai, contra Deus, o pecado de toda a sua ingratidão. E ele começa a reconhecer que ele não era digno de ser filho do seu pai. Como se a gente conseguisse, olha, eu não sou mais filho do meu pai. Não é assim, você saiu dele, você nasceu dele, você foi gerado por ele. Então, assim como a gente vê pais dizendo assim, não, esse aí não é mais meu filho. Como não é mais seu filho? Então, na verdade, esse processo de transformação, esse processo de cair em si, esse arrependimento, começa a tomar conta da vida dele. E é esse arrependimento que Jesus quer que nós tenhamos, esse processo de transformação, que ele tem data para começar, mas não tem data para acabar. A data para acabar é quando a gente estiver na glória, né? O Senhor quer fazer na nossa vida a partir de agora. Não é amanhã, não é a partir de agora. É nesse instante que você está vendo esse estudo. O Senhor quer fazer essa transformação, esse processo de transformação na tua vida, em nome de Jesus. Me lembra muito o reconhecer que sou pecador. Muitas pessoas falam assim, não, eu não sou pecador, eu não mato, eu não roubo, então por que que eu tenho que pedir perdão pelos meus pecados? Essa é uma parte já muito difícil, porque se nós não reconhecemos a nossa situação de pecador, da natureza má que nós temos, que nós não podemos entrar na presença de Deus com todas essas maldades, com todas a imundície de pecado que nós temos, quando nós não reconhecemos, nós não vamos limpar. É como se a casa estivesse suja, mas se eu não reconheço que a minha casa está suja, como eu vou fazer um processo de limpeza? Ou seja, esse processo de limpeza, esse processo de transformação, ele requer de cada um de nós uma atitude. Então, nós temos que tomar uma atitude. E a parábola continua em Lucas capítulo 15, versículo 20. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Aqui a gente está vendo o pai pródigo, né? Porque o pai estava lá esperando o filho. Imagina, e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. Então, na verdade, o pai esperava a volta do filho. O pai queria, o pai desejava, o pai esperava esse retorno, o pai esperava essa experiência de ver o filho de novo. E ele, o que que ele fez? Ele correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Não foi aquele pai que chegou para, cadê o dinheiro aqui? Cadê a herança que eu te dei? O que que você fez com a herança? O que que você está trazendo aí? Não, simplesmente o pai colocou todo o amor sobre a vida do seu filho. E um amor sem cobranças, um amor de verdade, um amor que esperava a volta do filho. A alegria com que ele recebe esse filho é porque sempre ele deu a importância para o filho. É o que você falou, né? Não foi cobrar o dinheiro que ele Não levou foi embora. cobrar, né? Eu acho que isso que é interessante. E ele continua no capítulo 15, versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O filho começa o discurso. Lembra que lá atrás ele tinha ensaiado um discurso, ele ensaiou o discurso, ele começa o discurso, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua miséria, ele reconhece que ele não tem nenhum direito. Isso que é muito importante. Olha, eu não tenho mais nenhum direito, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele veio de uma forma assim para se entregar. Falar, olha, pai, desculpa aí, pisei na bola, realmente eu fiz tudo errado, me perdoa,
e se o senhor me perdoar, está bem, se o senhor não me perdoar, também está bem, porque eu pisei na bola. Na verdade, a humildade dele, né? Eu não sou nem digno de ser chamado teu filho. Então, é essa reconhecer a posição dele e saber que tudo aquilo que ele fez, ele aprendeu, na verdade, a posição verdadeira dele. Ele foi genuíno no sentido de falar: olha, eu não sou nem digno de ser chamado teu filho. Essa posição era uma posição muito importante. E ele foi de coração aberto, sabendo da sua necessidade, sabendo de tudo e reconhecendo que é o pai dele que podia estar fazendo alguma coisa por ele. Reconhecendo até que o pai podia até nem recebê-lo, Aham. né? Mas ele já foi surpreendido com o pai abraçando e beijando. O pai já estava. Imagina quanto tempo o pai não ficou esperando esse filho voltar, né? Então, essa parábola é uma parábola muito linda, uma parábola muito é, edificadora, não só para cristãos, mas também para pais e filhos, né? E nós pensamos também, né, como também Deus nos quer como filhos dele, como Deus nos adota como filho. Nós somos pródigos também, né? Pois é, E nós Deus somos. sempre esperando por nós, buscando uma forma e fez um plano perfeito para que a gente pudesse estar de volta lá, sendo chamados de filhos. Amém. Nós vamos parar por aqui, a gente continua na próxima semana. E eu recomendo que você leia Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 32, para que você entenda toda a parábola. Se você ainda tem alguma dúvida, você pode falar com a gente através do e-mail, aguavivaministério12@gmail.com. Você pode também falar com a gente pelo WhatsApp. Se você quiser receber os nossos devocionais diários também, é só mandar uma mensagenzinha para nós, que a gente vai estar incluindo você no nosso devocional diário, né? E através das nossas redes sociais. As redes sociais, como é que funcionam? Para que a rede social entenda que o conteúdo que você está gerando, que esse estudo, por exemplo, é um estudo bom para outras pessoas, você precisa ir lá na rede social, ou YouTube, onde seja, e se filiar a essa rede. Você tem que. É importante que você dê um like, e é importante até que você faça algum comentário, né? Então, a nossa rede no YouTube é Pastor Darcio. Você entra lá no YouTube, escreve Pastor Darcio, vai aparecer lá. No Instagram é @AguaVivaM12. No Facebook é Água Viva. Então, é importante que você esteja entrando em todas essas redes, esteja se filiando aos canais que nós estamos divulgando, né? E também que você esteja curtindo as publicações e enviando para outras pessoas e fazendo comentários na própria publicação. No TikTok nós estamos lá na @pastoral 2022, no Message nós estamos lá no Água Viva, é só entrar no Message Água Viva, você vai ver lá. E no Telegram nós temos 2 canais, um canal em espanhol e um canal em português, que é Palavra Diária português e Palavra del Dia em espanhol, ok? Então, espero que você esteja conosco e a gente vai continuar esse estudo na próxima semana, a segunda parte. Nós vamos terminar esse estudo em nome de Jesus. Obrigado por você estar conosco até aqui e te espero. Se você quiser, amanhã nós temos estudo em espanhol, é o mesmo link, é só você clicar em cima do link. O horário é um pouco diferente, mas o link é o mesmo. E te espero no domingo. No domingo nós temos o culto da família. Vem com a gente. Deus tem algo para falar para mim e para você. E Ele nos dá esse culto da família. Ele vai trazer uma palavra para você e para mim, em nome de Jesus. Ok? Tenha um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.